especialmente dos pregadores pentecostais, itinerantes, que trazem uma palavra e no meio das mensagens eles transmitem esse texto, porque agindo o Senhor, quem impedirá? E aqui realmente Deus está transmitindo uma palavra para o profeta Isaías, transmitir para a Israel, porque esse capítulo vai falar sobre o restaurador de Israel. E ele está dizendo para Israel que ainda antes que houvesse dia, ainda antes que Deus gerasse, criasse os astros do céu, ele já havia, antes que o sol fosse feito, ele já era. E então ele diz o seguinte, e ele diz: e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos, das mãos de Deus. E há um texto da Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, que ele diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa, porque se o ser humano, irmãos, cair na mão do homem, Deus usa o próprio homem e livra da mão do homem. Se cair na mão da justiça, o advogado vai lá, inventa uma mentira, nem que seja, e arranca o homem das mãos da justiça. Mas a Bíblia vai dizer ainda o seguinte: se o homem cair nas mãos de Satanás, cair nas mãos do diabo, Deus vai lá e arranca ele das mãos de Satanás. Mas se o homem cair nas mãos de Deus, quem é o ousado a entrar lá e dizer: vou tirar das mãos de Deus? Então ele diz: operando eu, quem impedirá? Aí ele diz o seguinte, que se ele estiver operando, se ele estiver agindo, ninguém pode impedir. Eu quero nesta noite, irmãos, trazer uma palavra baseada em um tema e dizer o seguinte: Deus está no controle. Deus não perde o controle, irmãos. Nós, olhando para a humanidade hoje, olhando para as nações hoje, olhando para o planeta Terra, o mundo político, o mundo socioeconômico, nós olhamos para ele hoje e nós podemos até pensar como ser humano: parece que Deus perdeu o controle, porque o que é certo agora está sendo errado, e o que era errado antes, agora o povo está dizendo que é certo. Aquilo que antes era abominação para o homem, hoje já não é mais, porque o homem está por conta. E quando nós olhamos para a palavra, então nós pensamos: Deus perdeu o controle da humanidade. Mas Deus ainda continua no controle. A Bíblia vai dizer, irmãos, quando o Isaías está aqui ministrando esta palavra, ele diz: agindo Deus, quem impedirá? Ele mostra, irmãos, que Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas. Para nós entendermos, há pessoas neste mundo, há pessoas no nosso bairro, há pessoas na nossa cidade, há pessoas no nosso estado, na nossa nação, que acreditam numa palavra chamada predestinação. Você já viu alguém que acredita em predestinação? Ou seja, ele acha que o destino não muda. Eu nasci para ser pobre, eu vou morrer pobre. Eu nasci nessa tradição, então eu vou morrer nela, porque eu sou predestinado a isso. Eu sou predestinado a passar por isso, e isso não vai mudar. Aleluia! Dizem que Deus controla o homem e não interfere no seu destino. Há pessoas que acham, obrigado, irmão, Deus abençoe. Há pessoas que acham que Deus manipula o homem,
que Deus controla o homem, que nós nada podemos fazer. Aí quando eu olho para esse texto, irmãos, eu olho o seguinte, que quando essas pessoas pensam desta maneira, eu vejo que Deus tem um projeto particular na vida de cada um de nós. A única coisa que Deus dá para nós, irmãos, é algo chamado livre-arbítrio, o direito de escolha. Se eu quiser mudar a minha vida, eu vou escolher, e eu tenho livre-arbítrio para escolher o que eu quero para mim. Se eu escolher o que é bom, glória a Deus. Mas se eu escolher o que é mal, Deus não vai deixar de ser Deus, e Deus não vai deixar de perder o controle, porque eu escolhi fazer a coisa errada. Agora sim, irmãos, se nós temos o livre-arbítrio, o que acontece é que conforme as nossas escolhas, conforme aquilo que nós escolhemos, segundo as nossas escolhas, aí sim a nossa história pode mudar, ou para bem ou para mal. É por isso que Deus deixou o direito para mim escolher, me deixou o livre-arbítrio. Eu trabalhei para um fazendeiro uma época na minha adolescência, para a juventude. Ele dizia que o homem, ele só é bom até a hora que ele quer. Ele diz: tem homem que ele resolve de ser bom até meio-dia, depois do meio-dia ele não quer mais prestar e acabou, porque é um direito dele, é uma escolha dele. Mas quando ele escolhe ser mal, ele também vai mudar a sua história para o mal. Mas Deus não, irmãos, aleluia. Eu vejo que Deus realmente continua no controle de tudo, mas nós precisamos entender algumas coisas. Deus continua no controle de tudo, realmente, mas eu preciso entender uma coisa. Primeiro, irmãos, estar no controle não significa manipular o processo, não significa manipular, fazer com que eu e você sejamos uma marionete nas mãos de Deus. Não, Deus não vai fazer que eu e você seja uma marionete nas mãos dele, para manipular aquilo que ele quer. Não, nós temos que entender, irmãos, que o segundo passo de Deus estar no controle, irmãos, é ter o poder e a autoridade para intervir na hora que ele quer e como quer. Aleluia. Há momentos que se Deus não intervisse na nossa vida, na nossa história, nós não estaríamos aqui. Há momentos, se Deus não tivesse intervido na nossa vida, na nossa história, nós não estaríamos aqui hoje para adorar a Deus, para cultuar o Senhor vivo. Há momentos que Deus tem que intervir, porque se Ele não intervirmos, nós perdemos o controle de tudo. Eu lembro-me, cabe dentro desse texto, de quando eu era jovem solteiro, trabalhava numa empresa em Curitiba, e nós estávamos trabalhando dentro de uma vala, na época de chuva em Curitiba, na época de muita chuva, mas a empresa, ela não queria parar. Fazia-se dentro de uma vala de uns 3, 4 metros de fundura para baixo, onde que fazia um duto de água para Sanepar. E nós estávamos trabalhando, eu era auxiliar, e eu fazia o chamado bisel na tubulação, para o soldador vir após mim e fazer a solda. Quando ele terminava de fazer a solda em todo aquele sistema, eu vinha com uma lixadeira e lixava novamente para ele vir fazer outra camada, porque era a chamada solda de raio-x que fazia. E então eu estava ali, há muitos dias chovendo, a gente fazia uma tenda por cima de lona para as máquinas, e os caras chegaram ali para ele soldar, e eu estava ali.
Ele saía, eu entrava. Ele saía, eu entrava. De repente, quando chegou a minha vez de fazer aquele serviço novamente, chegou um rapaz do outro lado. O cano pegava na minha altura. E ele disse: Polaco, por favor, deixa eu fazer para você. Essa vez eu estou sem fazer nada. Eu alcancei a lixadeira por cima da tubulação, saí do local que estava e subi em cima da tubulação e fiquei embaixo da lona. Quando eu me ajeitei em cima da tubulação, aquele barranco de 3, 4 metros de altura desmoronou e veio aonde eu estava e cobriu tudo de terra. Se Deus não tivesse intervido naquele momento, eu hoje não estaria aqui. Já estava em memória, porque eu não tinha ciência do que estava para acontecer. Mas como o Deus que eu e você servimos conhece o ontem, o hoje e conhece o amanhã, Ele interfere para que o nosso destino seja cumprido, o propósito dEle na nossa vida. Deus interfere em momento certo para mudar, para não deixar morrer, para que aquilo se realize, o projeto que Ele fez. Nós temos um exemplo claro dentro desse texto. Eu acredito que aqui quem não foi funcionário é patrão, e quem não é patrão já experimentou trabalhar numa empresa que tem um presidente. E quando nós olhamos para uma empresa que tem um presidente, o presidente tem o controle, mas ele não governa sozinho, ele tem supervisores, ele tem outros homens que ele escolhe, que são contratados para realizar tarefas, para dar ordens e para que as coisas aconteçam para o bem da empresa, para o processo da empresa crescer. O presidente não vai lá todo dia, mas ele tem autoridade para, no momento que ele quiser, ele chega lá e intervir nas decisões dos supervisores. Então, quando nós olhamos aqui, irmãos, nós vemos Deus pode intervir no processo como Ele quer, na hora que Ele quer, para que a história aconteça daquilo que Ele projetou para mim, para a sua vida. Deus projetou algo para a nossa vida, irmãos, e os únicos que são capazes de impedir que este seja realizado não é nem Satanás, não é nem as pessoas. O único que pode impedir daquilo que Deus projetou para a nossa vida de realizar somos nós mesmos, aleluias. Amados, nós podemos gerenciar a nossa vida como queremos, mas Deus intervém na história nossa hora que Ele quer, aleluia, para projetar, para fazer realizar aquilo que Ele quer. Ele interfere na hora que Ele quer e muda a nossa história, aleluia. Se vocês estão me entendendo, não estão compreendendo? Deixa eu continuar, irmãos, aleluia. Eu queria parar para pensar com os irmãos. Vamos lembrar como Deus tem o controle de tudo mesmo. Vamos olhar Deus no controle do universo. Eu estava lendo, irmãos, especialmente o livro de Salmos, quando Deus está no controle do universo. Salmo 19 e o versículo 1, a Bíblia vai dizer o seguinte: os céus manifestam a sua glória. E se você for ler ali acima, da sequência, ele vai dizer: ei, um dia dá sinal a outro dia, uma noite dá sinal a outra noite, aleluia. Que a palavra do Senhor vai dizer que os céus manifestam a glória do Senhor. Ele tem o controle. Salmo 24, ele vai dizer o seguinte: que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e tudo que nele
medi os céus, aleluia, e tudo os seus exércitos me prestam culto, louvor, adoração, aleluia. Eles, todos os exércitos, respeitam e recebem as minhas ordens. Este é o Deus que está no controle, irmãos, do universo. Irmãos, quando acontece como aconteceu no Chile, agora de recém, um grande terremoto, quando aconteceu aqueles grandes tsunamis, Deus estava no controle. Quando aconteceu toda aquela tragédia ali no Rio Grande do Sul agora, há poucos dias atrás, alguém diz: ei, isso é coisa da natureza, isso porque ninguém pode conter a natureza. Eu digo que não é só a natureza, mas o pai da natureza dizendo: cumpra as minhas ordens, açoite esse povo idólatra, exorta esse povo que não me serve, que não me teme, que não me aceita, que prega as doutrinas dos nicolaítas, que mentem e perverte o meu evangelho, transformam o meu evangelho em infâmia. Açoita eles, e a natureza obedece o Pai Celestial. Aleluia. Deus está no controle do universo, irmãos. A Bíblia vai nos mostrar-nos que Deus criou todas as coisas. Criou a lua para a noite, o sol para o dia, as estrelas. E aqui quando eu olho, irmãos, você sabe quantos mil quilômetros a lua está do planeta Terra? A lua está a 384 mil quilômetros da Terra. Longe, né? Agora imagina o seguinte: se ela tivesse a 80 mil quilômetros apenas do planeta Terra, aleluia, a Terra não conseguiria conter, as marés invadiriam o planeta Terra e haveria catástrofe todos os dias, porque a Terra não conseguiria. Então Deus diz para a lua: fica bem aqui, ó, porque eu tenho controle. E quando nós olhamos a Bíblia Sagrada no livro de Jó, no capítulo 38, versículo de número 11, a Bíblia diz o seguinte: Deus dizendo para as ondas, dizendo assim: até aqui virás e não mais adiante, aqui se quebrará as tuas ondas empoladas. O teu orgulho, o mar, termina aqui, porque eu estou com o controle na mão. De vez em quando Deus quer dar um susto na humanidade pecaminosa que está na beira do mar, pecando, idolatrando, prostituindo, fazendo aquilo que é errado diante dos olhos de Deus. Deus diz o seguinte: vou tirar o controle, vem um pouquinho mais, dá um laçaço nessa gente e volta para cá e fica aqui, ó mar. Aleluias. Deus está no controle do universo todo. Aleluias. Mas aí Deus coloca a lua numa distância perfeita para o controle das marés. E as pessoas vão até ali, ela vem. Alguns que têm medo molham os pés, ela vai para lá e volta, vai e vem. Mas chega no limite que Deus diz, e ela para ali. Mas a Terra está numa distância perfeita do Sol também. Por quê? Porque se ela estivesse mais próximos, nós seríamos torrados pelo calor do Sol. Mas se nós estivéssemos numa distância como Plutão apenas, se nós tivéssemos uma distância, o Sol tivesse uma distância de Plutão, por exemplo, a Terra seria congelada e nós morreríamos congelados. Então Deus diz: fica aqui, tudo preso nas galáxias, tudo preso, cada um no seu lugar no universo. E Deus lá de cima dizendo: tá tudo certo, eu criei tudo, eu formei tudo, e eu continuo a controlar o universo. Aleluias. Oh glória, eu sinto a presença do Criador do universo nesta noite, aqui neste lugar. Aleluia. Deus coloca tudo numa distância perfeita.
Fica tranquilo, irmãos, tudo que acontece na minha e na sua vida está no controle de Deus. Aleluia. Ou é permissão diretiva, ou é permissão permissiva, mas tudo está acontecendo debaixo do controle dele. Até quem morre e quem vive está no controle dele. Quando ele escreve, João escreve o Apocalipse, ainda, se não me foge a memória, no capítulo 1 ele vai dizer o seguinte: porque a chave do inferno e da morte está na minha mão. Satanás não tem nem a chave da casa dele. A morte, há uma chave para ela. Tanto que Paulo vai dizer: ó morte, aonde está o teu aguilhão? Aonde está a tua autoridade, ó morte? Pois a chave está nas mãos do Cristo ressurreto, glorificado, assentado à direita de Deus Pai, esperando o momento dele dar ordem e ele dizer: vai buscar a minha noiva, vai buscar a minha igreja, retorna e traz para cá. Aleluia. Aleluia. O diâmetro da terra é perfeito, segura as marés. A atmosfera, o tamanho físico é ideal. Se fosse do tamanho da lua, a terra não seguraria as marés. Se fosse maior, a pressão atmosférica seria sufocante. Aleluia. Mas o Senhor tem tudo no seu devido lugar. Pastor, o Senhor só controla o universo? Não, o Senhor controla a história também. E eu marquei aqui para nós pensarmos: Deus no controle da nossa vida. Deus está no controle, irmãos, antes de nós existirmos. Antes de eu e você existir, Deus já estava dizendo: fulano vai nascer, vai ser um instrumento. Fulano vai nascer, vai ser um instrumento nas minhas mãos. Vai ser um vaso, vai ser profeta, vai ser pastor, vai ser obreiro, vai ser levita, vai ser adoradora. Aleluia. Por quê, irmãos? Salmo 139 e 16, a Bíblia diz: antes de seres formado, eu te conhecia. Oxi. Salmo 139, a Bíblia diz: ainda antes que você fosse formado, eu já te conhecia. E aí nós viemos numa época que parece que o que é certo passou a ser errado, que o que é errado agora dá certo. Estão matando crianças inocentes. O aborto agora é legal. Até 20 semanas pode-se tirar a criança do ventre da mãe. Mas o pai e a mãe, quando vai para a primeira ultrassom, com 12 semanas, você vai para lá e você escuta aquele coração lá. A alegria dá uma emoção tão grande. Você olha para aquele computador, você não vê a imagem, você não vê, você só vê a batida e você já sabe. Aleluia. Deus já conhecia, Deus já sabia, Deus já estava, conhecia antes mesmo de ser formado. Aleluia. E aí quando a gente vai para as próximas 15, 20 semanas, você começa a falar, o pai fala do lado de fora, a mãe fala do lado de fora, canta um louvor, e o filho dentro do ventre responde o pai e responde a mãe. Aleluia. Aleluia. O homem aqui pode ser contra a vida, mas o nosso Jesus continua sendo pró-vida. Ele continua no controle ainda antes de eu e você ser formado. O Senhor já nos conhecia, o Senhor já sabia, aleluia, que eu e você seria gerado, que eu e você seríamos servos dele, que seríamos adoradores dele. Ele já sabia. Ele já sabia.
Ainda antes de ser formado, ainda em forma eu te conhecia. Irmãos, olha para a importância que Deus dá para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Deus não perde o controle da minha vida. Deus não perde o controle da nossa história. Há 9 anos atrás, muitos deles apontaram para a minha vida. Eu disse, será que acabou? Agora não vai mais a lugar nenhum. Está destruído. Aqui está um homem que chegou no fundo do poço da depressão, aonde o único resultado positivo era a palavra de Satanás no ouvido dizendo: se mata e resolve o problema, tira a tua vida e tudo estará resolvido. Mas do outro lado eu chegava Jeová e dizia: eu estou ainda no controle, eu ainda posso mudar a tua história, eu ainda posso fazer viver, eu ainda posso fazer viver, eu ainda posso fazer ressurgir, eu ainda posso fazer, ainda tem raiz e eu posso tirar de lá. Hoje quem me vê de terno e gravata, com uma família linda, com filhos lindos, adorando e trabalhando para o maior patrão do universo, que é Deus. Aleluia. Como diz o hino da saudosa Fabiana Anastácia, vão ficar de longe, vão ficar sem entender. Então ficando sem entender, por quê? Porque Deus pegou o homem que depois de perder tudo, de estar debaixo de um posto de combustível, dormindo, comendo bolacha e bebendo água. Aleluia. Ele tira de lá e levanta de novo. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque o controle está na mão de Deus e não na mão do homem. Está na mão de Deus e não na mão do homem. Está na mão de Deus e não na mão do homem. Está na mão de Deus e não na mão do homem. Então fica tranquilo. Deus é um Deus que ainda vela por você, vela pela tua família, vai salvar, vai libertar e vai fazer instrumento para estar aqui adorando e bendizendo o nome do Senhor. Aleluia. Eu sinto a presença dele aqui nesta noite. Aleluia. Você venceu todos os obstáculos do desenvolvimento, foi formado, cresceu, superou tudo e está aqui nesta noite. Quantos que quem sabe estão aqui? Ou quem sabe quantos você conhece que a mãe tentou matar na gravidez? Quantas e quantas vezes tomou remédio para ver se abortava, fez de tudo para ver se eliminava, porque não queria, e Deus lá dizendo assim: está na minha mão, está no meu controle, não vou deixar morrer, não vou deixar perder, não vou deixar perder, vou cuidar, vou proteger, porque é meu, e eu não vou deixar. Então você cresceu, passou todos os obstáculos, e nesta noite está aqui para glorificar o nome dele, para glorificar o nome dele. Aleluia. Deus está no controle da nossa vida, amados. Deus está no controle. Deus vai muito mais além, irmãos. Você vai rir comigo agora. Mateus 10:30. Até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Jesus disse no Evangelho que na minha não está muito difícil mais, né? Mas tem gente aí que tem bastante cabelo ainda, dá difícil para cuidar, né? Para contar. Mas a Bíblia diz que Deus conhece, sabe
dizer o seguinte: Ele tem controle de tudo, irmãos. Ele tem controle de tudo. Aleluia, aleluia. O segredo, aleluia, de nós sermos abençoados, estarmos na adoração nos momentos mais difíceis da nossa vida. Aleluia. Adorar a Deus, irmãos. Adorar a Deus quando tudo vai bem é fácil. Adorar a Deus quando o armário está cheio é fácil. Adorar a Deus, irmãos, quando o salário no começo do mês chega e chega abençoado, é fácil. Aleluia. Mas difícil é, irmãos, adorar a Deus quando a bicicleta passa na rua e as latas batem toda dentro do armário assim, ó. Aleluia. É difícil de adorar. É difícil de adorar. Mas fica tranquilo, Deus que você serve tem controle de tudo. Aleluia. E não deixa os filhos seus passarem necessidade. O salmista Davi diz no Salmo 37, dizendo o seguinte: já fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu já fui moço e sei que Deus tem controle. Aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus prometeu para Abraão fazer dele uma grande nação. Mas a Bíblia diz que passaram-se 24 anos. Imagina 24 anos esperando. Nós às vezes não temos paciência para esperar 30 minutos na fila do posto ou na fila do banco. Eu vou voltar para casa e vou vir outro dia, porque essa fila está muito grande. Não tenho paciência para esperar. E aí Deus fala para Abraão, dizendo: ei, eu vou cumprir, vou fazer de você uma grande nação, eu vou fazer de você um grande homem. As pessoas vão lembrar de você há milhares de anos para frente. As pessoas vão lembrar de você, Abraão. E passa um ano, passa 10, passa 15, passa 20 e nada. Mas de repente chega o dia, aleluia, da promessa se cumprir. Aleluia. Quando tudo estava para ser acabado, a Bíblia diz que Deus veio e interviu na história de Abraão. Aleluia. Aleluia. Irmã Leodite, Deus manda falar para você hoje: vai chegar o momento que Deus vai intervir na sua história. Vai chegar o momento que Deus vai intervir. Aleluia. Eu não sei qual é a intervenção que a senhora precisa, mas Deus está dizendo para mim falar para a senhora que vai chegar o momento que Ele vai intervir. E quando Ele intervir, nem Satanás vai poder impedir. Ele vai ter que se retirar do lugar, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque o controle não está na mão dele, está na mão do Mestre. Aleluia. Quando Deus, irmãos, diz: quem impedirá? Ele nos mostra que tem o controle de todas as coisas. Aleluia. Deus controla, irmãos. Deus controla tudo. Deus controla tudo. Deus controla tudo. Se Deus não intervisse na minha história, na história da minha esposa, nós não estaríamos aqui, porque o projeto era outro. O projeto meu, especialmente, era jamais voltar a pastorear. Calejado, doído, machucado, ferido, eu dizia: não quero mais. Quando falavam para mim: não, você vai voltar, eu dizia: não quero mais isso. Eu não quero mais. O meu negócio agora é sentar no banco lá embaixo, cantar, louvar, dar glória. Me convido para dirigir, eu dirijo o culto. Me convido para pregar, eu prego. Eu quero somente
aí, eu não vou mais. Aí Deus começou a pegar eu, o irmão Valdo começou a levar de itinerante. Começaram a convidar para pregar numa campanha, eu pregava na campanha. Daqui um pouquinho ia e pregava num congresso. Era congresso de adoração, era congresso de mocidade, era congresso de missões. E dali um pouquinho eu já não parava mais, era todo final de semana. E viajava, e a minha esposa dizia assim: oh glória, que bom, né? Oh, se nós conhecíamos a cidade. E viajava sexta-feira, embarcava no carro e fechava a casa, só tio Guilherme. E ó, vamos lá, vem. Glória a Deus, maravilha. Chegava às vezes domingo de madrugada em casa. Segunda-feira pegava no serviço às 8 horas. Serviço pesado. Entrava dentro de uma sala com ar-condicionado. Sentava na frente de um computador. Às vezes não tinha nada para fazer. E assistir mensagem dos Gideões missionários. Aí um dia eu estou em casa bem tranquilo. Depois de um dia de serviço, arrumando a rua na frente da minha casa, de repente eu tomo um susto com uma buzina atrás de mim, que eu olho o pastor Antônio e o vice-presidente. Aí falou para mim na saída: está disposto a mudar em janeiro? Eu falei: conversando, pastor. E ele foi embora. Eu falei: não estou disposto nada. Meu mundo agora é outro. E Jeová foi apertando. Quando chegou no mês de outubro, ele ligou e disse assim: ó, pega a sua esposa e venha cá terça-feira, eu quero falar com vocês. Vamos para Guarapuava. Pedi licença para o presidente da Câmara. Tinha uma documentação para levar no fórum. Levei a documentação e fui falar com o pastor. E saímos de lá, contratado por Jesus para pastorear novamente. Abri mão do cargo público, abri mão de um salário bom, abri mão de um conforto, abri mão da minha casa própria, abri mão de estar perto da minha mãe, da minha família e da minha igreja mãe. Fomos para lá. Havia mês que eu e ela passava com R$100. Pagava todas as coisas e ficava R$100 na França para passar o mês, comprar fralda para o Samuelzinho que tinha 7 meses e comer o mês inteiro. Só que acontecia o controle na mão de Deus. O irmão ia no mercado e estava lá fazendo a compra dele. De repente ele passava lá pelas fraldas e olhava e lembrava do pastor de criança: vou levar uma fralda para ele. Outro passava por lá, levava um lenço umedecido. Outro passava, estava fazendo uma compra, comprei um pacote de arroz e vim trazer para o senhor. Outro trazia carne, outro trazia fruta. E quando via o mês passava e nós não passava fome. E Jesus cuidando, e Jesus cuidando, e Jesus cuidando. Porque o controle na mão dele não tem que dar errado. O controle na mão de Deus não tem como dar errado. Fica tranquilo. Aquietai-vos, diz a palavra do Senhor no salmista: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Deixa o controle na mão de Deus e você somente verá a glória de Deus. Se coloque de pé, você que pode nesta noite. Aleluia. Oh, aleluia. Eu quero orar por você e com você nesta noite. Se Deus falou contigo, você precisa de oração de alguma forma, saia do teu lugar e venha correndo no altar do Senhor. Eu vou orar por você e com você. Aleluia. E logo mais nós já vamos estar dando os avisos e a bênção apostólica. Aleluia. Creia no Deus que fez o céu e a terra. Creia no Deus que controla o universo. Creia no Deus que ainda cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes, que cuida nas coisas pequenas, que se preocupa com coisas tão inferiores que aos olhos humanos não tem jeito. Aleluia. Mas o Deus do céu ainda vela, ainda cuida, ainda se preocupa
brotar esta tarde no meu coração. Eu te louvo, Senhor, pela tua igreja, eu te louvo pelos teus filhos, eu te louvo pelos obreiros, eu te louvo, Senhor, pela mocidade, eu te louvo pelo ciclo de oração, eu te louvo, Senhor, pelo grupo de adoradores, de músicos, de louvores, ó Deus, eu te louvo, Senhor,